Tinha mais uma notícia que passaram que era da quebra de empresa. Aí é com você isso aí, não é? Do quê? Passaram uma notícia de empresas... As empresas do trio, do 3G. Explica pra nós aí. Explica pra mim, inclusive. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que os três maiores bilionários brasileiros trabalham juntos já há 30 anos, que é Jorge Paulo Lemann, que é o mais famoso deles, o que sempre teve à frente da relação com a imprensa, pelo menos, enfim. Que é do... Eles começaram no Banco Garantia, que era um banco que, inclusive, disputava a liderança desses bancos de investimento arrojados com o Pactual, que era do Paulo Guedes, na época. E havia uma disputa, assim, muito pública entre o Jorge Paulo Lemann e o Paulo Guedes. No final, segunda metade da década de 90, o Jorge Paulo Lemann decide sair da atividade de banco e ficar só com as empresas que ele estava comprando. Então ele compra as lojas Americanas e compra a Brahma naquele momento. E o Paulo Guedes criticou ele à beça, dizendo que banqueiro não pode comprar empresa, que banqueiro só compra empresa se for para vender e tal. E aí eles largaram mão do banco, os três, que eram os três principais sócios do Banco Garantia, e fundaram uma empresa que, se não me engano, tem sede nos Estados Unidos, chamada 3G, né? Que são os três do Garantia. O G seria uma referência ao Garantia. E eles começaram a investir nessas empresas. Então a Brahma comprou, primeiro fez uma fusão com a Antártica, que naquele momento estava numa situação financeira muito delicada. Depois, aí criaram a Ambev na época. Dali eles se fundiram anos depois com a Interbrew, que era uma grande empresa de cerveja da Bélgica, formando a InBev. E depois fizeram, mais recentemente, uma fusão com a dona da Budweiser. E aí são os, talvez, não sei se são os maiores, mas enfim, um dos principais players do mercado de cerveja mundial. Eles compraram também o Burger King, a rede Burger King nos Estados Unidos, então eles são donos do Burger King no mundo todo. Eles compraram a empresa de ketchup Heinz, eles fizeram vários negócios com o Warren Buffett, que é, assim, além de ser um dos homens mais ricos do mundo, já um senhor de 90 anos ou quase isso, mas ele é um grande sábio do universo de investimentos, é um cara que sempre investiu em longo prazo e é muito respeitado, então eles fizeram vários negócios juntos. E aqui no Brasil, o que eles fizeram com a Americanas? A Americanas era dona da boa parte das lojas onde eles tinham, né, atividade, isso lá atrás. Aí eles tiraram esse ativo da Americanas, criaram uma empresa chamada São Carlos, incorporaram o ativo imobiliário, então a Americanas ficou sendo simplesmente uma empresa comercial, compra e venda. E o ativo imobiliário ficou nessa empresa São Carlos, que hoje é uma mega empresa de investimento imobiliário com capital negociado na bolsa. E vejam só que curioso, ela está valendo, hoje eu não vi a cotação, mas enfim, ela, nas últimas semanas aí, a São Carlos valeu mais do que a própria Americanas na bolsa, né? E aí quando você olha para a Americanas, se você sequer tem o ativo imobiliário para tentar segurar ali algum tipo de valor para pagar o rombo, porque ali é só operação de compra e venda. O que sobra de lucro, eles distribuem e os sócios dão risada. A grande surpresa dessa fraude, que foi identificada ali, está para ser comprovada que tipo de fraude, como fizeram, quem estava envolvido, tudo vai ser investigado e tem que ser apurado, tem que ser levantado, as responsabilidades têm que ser apontadas. Mas o fato é que um presidente que assumiu agora no começo de janeiro, ele em 11 dias olhou o balanço da Americanas e identificou que havia ali um rombo, inicialmente estimado em 20 bilhões de reais. Aí, enfim, aquilo não tinha como ser contestado, porque ele demonstrou ali que realmente acontecia. E aí a Americanas teve que pedir proteção contra os credores. E ela entra em recuperação judicial. A recuperação judicial nomeia 2 administradores judiciais que fazem um levantamento e descobrem que, na verdade, não são 20. São 48 bi de rombo no balanço. E aí você se pergunta, bom, vamos lá.
3 dos homens mais ricos do Brasil, com um patrimônio somado de mais de 160 bilhões de reais, que tem 40 anos de estrada, bem sucedido, conhecem empresa, conhecem balanço, eles não são, às vezes, um herdeiro. Aliás, tem um caso, vou fazer até um parênteses aqui, brevemente lembrar do caso do Banco Rural. O Banco Rural, que foi envolvido no mensalão, ele, na verdade, o fundador morreu, aí assumiu a filha, se não me engano, que era quem lidava ali, quem conhecia do negócio, e a filha faleceu num acidente de helicóptero. E aí, quem assume, porque ficou sendo a única herdeira, é a outra irmã que era bailarina. Ela nunca tinha se metido naquilo e de repente se descobre que o Banco Rural está envolvido no mensalão ali, na facilitação de negócios ali para as propinas. E essa bailarina que virou o presidente do banco foi em cana. Foi presa. Mas ela, assim, do pouco que eu conheço da história, ela não era a mente não que operou nada. Não operou nada. Ela simplesmente pagou o pato. Só pagou a aula de balé. Exatamente. E neste caso aqui que a gente está falando, primeiro, nota-se uma preguiça tanto do mercado financeiro quanto da CVM, Ministério Público, Judiciário, em relação aos 3 responsáveis. Por quê? O presidente do conselho era o Marcel Telles. Um dos 3. Ele era presidente do conselho, responsável... Da CVM? Não, Marcel Telles da Americanas. Sócio, um dos sócios majoritários, é presidente do conselho. Cabe ao conselho fiscalizar o trabalho do presidente, do executivo, que foi nomeado por eles. O filho do Jorge Paulo Lemann também está no conselho. Ô, louco. Então... o Paulo é ele. Então, claro. 2 dos 3 estavam no conselho. Filho da outra filha, todo mundo envolvido ali, é um negócio familiar, entendeu? E aí, quando chega a hora de se responsabilizar, ninguém foi atrás para valer. E aí começam-se a olhar, bom, peraí, se esses 3 ícones do universo empresarial brasileiro foram capazes ou de fazer uma fraude desse tamanho, ou de estarem sujeitos a uma fraude que eles não conseguiram detectar nessa magnitude, vamos olhar para os outros negócios. E aí começa a circular uma história, que eu não sei se foi comprovada ainda ou não, de que há problemas no balanço da Ambev também. Ixi, Maria. Também. E agora surgiu a história de que parece que também há problemas no balanço da Light, que é a empresa de eletricidade do Rio de Janeiro, aonde, eu não sei se são os 3 ou se é só o Marcel Telles, está envolvido. Então, você começa a levantar um nível de desconfiança em relação a esses 3, só que você não vê uma reação à altura do que isso significa, porque isso coloca em xeque toda a credibilidade do sistema financeiro, no sentido... Sim, não a própria CVM. Mas das ações das empresas que têm ação negociada na Bolsa, a própria Bolsa de Valores, e o trabalho da CVM, que na minha leitura é muito preguiçosa. A gente vê coisas acontecerem no mercado de ações que, convenhamos, assim, é vergonhoso e ninguém paga a conta. E a gente não está vendo ninguém pagar a conta agora. Vão sofrer, os acionistas já estão sofrendo, perderam um valor assim absurdo. Vão sofrer os pequenos fornecedores, mas os grandes, eles se preservam. Porque, Arthur, os 3 têm vários negócios. E os bancos, que são os maiores credores, não estão interessados em brigar com o Burger King, por exemplo. Porque quando tiver uma emissão de bônus do Burger King, quando tiver uma operação de câmbio, quando tiver uma operação de crédito, os bancões querem estar ali. Porque eles vivem disso. Claro. Entendeu? Então há um conflito claro ali e é impressionante a preguiça que existe para irem para cima dos 3, porque ali tem dinheiro. Você tem que ir para cima de quem tem dinheiro. E os 3 são responsáveis. Só que essa responsabilidade agora está passando em branco. Isso para mim é vergonhoso e diz muito sobre o mercado financeiro brasileiro, que corrobora esses absurdos que a gente viu nos últimos anos. Tanta gente que apostou em discurso de charlatão, lambedor de botas do governo de ocasião. Sim. Quantas pessoas, muitos de vocês,
que perderam dinheiro acreditando em fantasia criada por esses sem vergonhas que estavam ali só para morder uma comissão sua. Então, assim, é urgente que a gente discuta a fundo o funcionamento do mercado acionário, do mercado de consultoria de investimento, porque isso está rodando à solto e isso está assim, completamente fora de controle.